Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, que a paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer conosco. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Parábolas e Ensinos de Jesus, por Cair Bachutel, que vai ao ar toda terça-feira, às 21 horas, através da Web Rádio Cristo Consolador. Ao final, se gostar do estudo, compartilhe e deixe o seu like. Você pode também auxiliar, de uma outra forma, a divulgação da doutrina espírita, se inscrevendo na Web Rádio Cristo Consolador e ativando o sininho de notificação, ok? Muito bem. Vamos fazer a nossa prece inicial, sempre inicialmente agradecendo a Jesus, nosso mestre amado, a nossa mãe Maria, aos amigos espirituais aqui presentes e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade desse encontro, e pedindo que eles possam nos ajudar a termos a ambiência ideal para um estudo em que vai se falar do nosso Mestre Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, o tema do nosso estudo de hoje é a parábola da ovelha perdida. E eu sempre gosto de fazer um comentário inicial, lembrando que, na nossa opinião, esse estudo, além, evidentemente, de trazer para o alvo o trabalho de Cair Bachutel, é sempre uma oportunidade de divulgarmos a doutrina espírita e atendermos aquele pedido que o Emmanuel fez quando disse que a doutrina espírita nos pede uma espécie permanente de caridade, que é a sua divulgação, né? Então, ao estudarmos com vocês a obra de Cair Bachutel e de trechos da codificação e de algumas outras obras acessórias, a gente vai ter a oportunidade não só de divulgar a doutrina espírita, como também de enfatizar a universalidade dessa doutrina. Ok? Muito bem. Vamos inicialmente ler o texto da parábola, né, segundo Mateus, lá no capítulo 18 do seu Evangelho, versículos 12 a 14. Existe também a mesma passagem no Evangelho de Lucas, mas nós a abordaremos um pouquinho mais na frente. Tudo bem? Vamos lá, então, o que Mateus registrou das palavras de Jesus. Que vos parece? Jesus perguntou àqueles que ouviam. Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai ao monte procurar que se extraviou? Jesus fez essa pergunta. E se acontecer de achá-la, em verdade vos digo, que se regozija mais por causa desta, né? Por causa desta única que havia extraviado, do que pelas 99 que não se extraviaram. E conclui Jesus segundo Mateus. Assim,
não é da vontade do vosso Pai que está nos céus que pereça algum desses pequeninos. Então, amigos, Carriba Schutel começa os seus comentários falando o seguinte: esta imaginosa parábola, temos que concordar com o adjetivo utilizado pelo Carriba, porque já vimos o contexto que Jesus utilizou para fazer uma analogia, né, entre o rebanho de animais, de ovelhas, com o ser humano. Vamos lá, voltando para o Carriba. Esta imaginosa parábola parece ser o solene protesto da má interpretação que os sacerdotes têm dado à palavra do Cristo. Quem nos acompanha desde o primeiro episódio vai lembrar que não é a primeira vez que Carriba Schutel, em seus comentários, tem esse foco, né? Chamar a atenção do que aconteceu, como sabemos, no passado dos tempos, onde as palavras de Jesus foram distorcidas. A única questão é discutirmos se foi de forma intencional ou não, tá certo? Mas que foram distorcidas, sim. E quando você opta por escolher de forma intencional, vai lembrar que fizeram que as palavras do mestre ficassem de acordo com os poderosos da época. Sim? Bom, e aí o Carriba, nessa direção que ele mencionou os sacerdotes, né, ele diz o seguinte: não há muito escreveu-nos um padre romano dizendo que era tolice negar as penas eternas do inferno, quando, nos evangelhos, encontramos, disse ele, no mínimo 15 vezes a confirmação dessa eternidade. E conclui que ela, né, a questão das penas eternas, né, não é um ensino da igreja, mas ensino do próprio evangelho. Então, o padre que mandou essa missiva para o Carriba Schutel, né, fez esse comentário, dizendo que a questão fugia até apenas do âmbito da igreja, mas sim relacionando ao ensino do próprio evangelho, porque afirmou que pelo menos 15 vezes aparecia a confirmação das penas eternas do inferno. Muito bem. Aí Carriba Schutel, em seguida, passa a falar de Jesus e disse da seguinte forma: Jesus previa certamente que seus ensinos e pensamentos íntimos seriam desnaturados pelos homens constituídos em agremiações religiosas. E quis, de certa forma, deixar bem patente aos olhos de todos que ele não poderia ser representante de um Deus, né, que, proclamando o amor e a necessidade indispensável do perdão para a remissão dos pecados, impusesse aos filhos por ele criados castigos infindáveis, castigos eternos. Entenderam qual foi a lógica desse comentário de Carriba, né? Os comentários de Jesus, né? As lições de Jesus foram desnaturadas, né? Foram distorcidas para trazer para esse lado que justificasse, né? A eternidade das penas. Ok? É esse o foco que Carriba adotou nesse parágrafo. Mais adiante, ele disse o seguinte: a parábola em estudo, né, a parábola da ovelha perdida, mostra bem claramente que as almas transviadas, né, como dizem aí, as almas perdidas, não ficarão abandonadas no labirinto das paixões, nem nas furnas onde crescem os espinhos. O que o Carriba está dizendo? Né? Que pelo teor do conteúdo da parábola, que fala que das 100, basta uma extraviar, que vai se parar tudo para procurar essa uma, né? Ele está dizendo que fica bem claro que jamais uma criatura de Deus ficará abandonada, por maior que tenham sido os seus erros, por maiores que tenham sido as infrações às leis divinas, né? Jamais essa criatura de Deus,
né, ficará abandonada sem ter a tentativa do suporte, do apoio para essa criatura. Evidentemente, como já aprendemos, o suporte vai existir sempre. Agora, o que é que pode demorar? Pode demorar você, criatura, né, não se interessar por algum tempo por esse suporte, né? Até o momento em que a ficha caia e você se convença que sem Deus não vai conseguir nada. Tá certo? Esse é o âmago desse comentário do nosso Caírba. E segue ele, voltando a falar da parábola. Como a ovelha desgarrada, elas quem? As tais almas transviadas, que eu acabei de ler aqui, serão procuradas, ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daquelas que já atingiram uma altura considerável, né? Aquelas que já atingiram um patamar evolutivo considerável. Ainda mesmo que as 99 ovelhas fiquem estacionadas no local do monte, os encarregados do rebanho sairão ao campo em procura daquela que se perdeu. Ou seja, repetindo, né? Se não ficou claro, considerando um rebanho de 100 ovelhas, né? Se uma fugiu, se uma extraviou, se uma se perdeu, né? O pastor vai voltar, vai deixar as que estão juntinhas lá em determinado ponto do monte, pode ser lá em cima no monte, mas vai deixar lá porque ele sabe que aquelas estão controladas, né? Já estão num contexto de calmaria, e vai, então, atrás daquela que está faltando. Então, é isso que o Caírba está comentando, mostrando a analogia, né, feita entre os animais e as tais almas perdidas, que no popular pode ser qualquer um de nós depois de cometermos as infrações às leis de Deus. Bem, aí, meus amigos, o Caírba vai citar Ezequiel, o profeta Ezequiel, né, do Antigo Testamento, lá no capítulo 33, versículo 11. É bom lembrar, para aqueles que não dão o valor devido ao Antigo Testamento, que Lucas é do Novo Testamento, né? Eu não me lembro qual é o capítulo, acho que é o 5. Ele também menciona essa passagem aqui. Qual é a passagem? Caírba escreveu: o Pai, ou seja, Deus, não quer a morte do ímpio, não quer a morte do pecador. Ele não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, da tal alma perdida, né? Da tal alma transviada. Ezequiel escreveu que Deus quer, sim, a sua regeneração, né? A regeneração, a reforma íntima desse ímpio, desse pecador. Ou seja, Deus quer a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida e a sua felicidade. Ok? Numa outra passagem, a gente vê Jesus dizendo em relação ao pecado e ao pecador, né? Que Deus jamais, né, vai ficar contra o pecador. Deus não quer que o pecado tome conta da criatura. Em síntese, é esse o foco do comentário do Caírba Schultz. Eu repito, se utilizando de uma passagem do Antigo Testamento. Bem, voltemos aqui ao texto do nosso Caírba. Ele diz mais o seguinte: ainda que seja preciso, para regeneração do espírito, nascer ele na terra sem a mão ou sem o pé, entrar na vida manco ou aleijado, ainda que lhe seja preciso renascer no mundo sem os olhos, por causa dos tropeços, entendamos aqui os obstáculos da vida, né? Por causa dos escândalos, a sua salvação é tão certa como a da ovelha que se havia perdido. Olha só a relação, a analogia que o Caírba faz com essa outra passagem evangélica. É de Mateus 18. Né? A sua salvação é tão certa
como a da ovelha que se havia perdido e lembrada na parábola. Por quê? Porque todos esses pobres que arrastam o peso da dor, os seus guias e protetores, ou seja, meus amigos, os anjos da guarda que cada um de nós temos, né, os assistem para conduzi-los ao porto seguro da eterna mudança. Um parágrafo esplêndido que, como eu já disse, Caírba se utilizou de 2 trechos do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. O primeiro é o versículo 7, quando ele, transcrevendo as palavras de Jesus, disse o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. E aí a gente já aprendeu, em outros cenários de estudo, né? O escândalo é inevitável, tá certo? O problema é quem provocar o escândalo. Ninguém pode dizer, não, porque o fulano assassinou o Beltrano numa outra encarnação, o Beltrano, para se vingar do fulano, nessa atual encarnação, vai matá-lo. Ninguém reencarna para fazer o mal, tá certo? Se precisar ocorrer o escândalo, né, ele acontecerá, mas ai desse que provocou o escândalo. Se por acaso o algoz da outra experiência física tiver que virar vítima nessa atual experiência física, né, vai ficar ruim para quem passou de vítima para algoz. Né? Porque o grande problema é esse, meus amigos. Vamos ficar eternamente, de uma forma infinita, com a vítima se vingando do algoz, aí na próxima, aquele que foi a vítima, foi o algoz, agora se transformou na vítima, e assim fica trocando de encarnação sem resolver essa situação, com ódio, com a vingança prevalecendo. É justamente isso que o Pai não quer, que Jesus não quer. A passagem, repito, de Ezequiel mostra justamente isso. E o Caírba se utilizou, repito, da passagem de Ezequiel. Então, meus amigos, a gente pode fazer ainda... lemos aqui o versículo 7. O versículo 9 tem a ver com a segunda parte desse longo parágrafo que o Caírba escreveu. Porque Jesus disse, segundo Mateus, e se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno. E aí, amigos, Carlos Torres Pastorino, vocês lembram da história dele? Padre católico, frequentava o Vaticano, até que um dia a ficha caiu, né? E ele diz que essa passagem, né, que eu acabei de ler, que é o versículo 9 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, é a mais forte prova da reencarnação. Ou será que alguém acha que Jesus, quando disse isso, estava se referindo a alguém que já estivesse encarnado, que arrancasse o olho fora, que cortasse o braço, que cortasse a perna? Evidentemente, não é isso que Jesus estava dizendo. Então, qual é o contexto aqui? É o contexto da reencarnação. Eu não sei se todos aqui conhecem a obra, eu acredito até que sim, que é o terceiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz. Lá, temos a descrição, em vários capítulos, de como se dá o processo, o planejamento do processo reencarnatório. Ali nós vemos uma encarnação que vai dar certo, Segismundo, e aqui não dá certo, Volpini. E a gente vê a descrição, através do Alexandre, do instrutor Alexandre, né? Mapas para formar o ser que vai reencarnar, né? Com detalhes minuciosos. Então, é nesse momento, que o Pastorino chama a atenção, né? É nesse momento que você deve entender as palavras de Jesus. Antes de você reencarnar, você já trata de resolver essas pendências aí que vão te ajudar
na futura encarnação. E, mais uma vez, essa mesma obra que eu citei, Missionários da Luz, nós temos 2 momentos que ratificam exatamente o comentário do Pastorino em cima da passagem de Jesus. Porque, se vocês estão lembrados, o instrutor Manassés, outro instrutor do livro, ele, quando está lá nesse centro de preparação de reencarnação, de planejamento de reencarnações, ele é abordado por 2 entidades, em momentos diferentes, né? Primeiramente, uma entidade masculina, em que a entidade vem falar com o Manassés, agradecer a ele a sugestão que o Manassés havia dado, sugestão, né? Aquele espírito já tinha condições de optar por aceitar ou não, tá? A gente sabe que tem casos que isso não acontece, né? Mas, naquele caso, sim. E como esse companheiro havia falhado a não sei quanto encarnações, e sempre por causa da vaidade, né? Um dos filhotes do egoísmo, né? O Manassés sugeriu que ele viesse com algum tipo de problema para que, dessa forma, ele não conseguisse ser vaidoso, tão extremamente vaidoso quanto ele havia sido nas últimas encarnações. Então, ele pediu, na hora que estava sendo montado o seu planejamento reencarnatório, que ele viesse com uma deficiência na perna. Porque ele acreditava, não é possível. Eu vou voltar com a deficiência na perna, vou ter dificuldades. Ainda vou ser vaidoso? Ele achava que tinha resolvido o problema. Não ia mais desperdiçar em uma encarnação. E mais adiante, repito, nessa mesma obra, e com o mesmo Manassés, é uma entidade feminina que havia já jogado fora várias encarnações por ter utilizado mal a sua beleza. Ela tinha reencarnado sucessivamente como mulher lindíssima, o que não é o problema, concorda comigo? O problema é o uso errado que ela fez dessa beleza. Então, ela havia pedido para, nessa futura encarnação, viesse com um problema glandular. Aonde? Na tireoide, né? Nós sabemos que não é de hoje, que o tipo físico mais solicitado, digamos assim, das mulheres é aquela mulher estilo tanquinho, magrinha, né? Então, vindo com distúrbio da tireoide, ela não seria magrinha, não seria tanquinho, né? Então, ela perderia aquela formosura, digamos assim, e ela achava, então, que dessa forma não teria como ela errar de novo, desperdiçar mais uma encarnação, já que não viria com a beleza, com a sensualidade que os homens gostam. E aí, quando o Manassés soube disso, foi ele cumprimentar essa entidade feminina. Ou seja, meus amigos, ratificação do que disse o nosso Carlos Torres Pastorino, né? O autor de obras como Minutos de Sabedoria, né? Que tantos utilizam no seu dia a dia. Tá certo? Muito bem. Voltando aqui para o nosso amigo Carriba Schutel, chegamos no parágrafo final. Ele se dirige a nós, hoje, leitores da sua obra. Leitor amigo, e voltando ao que ele falou no início, em relação aos sacerdotes que desvirtuam as palavras de Jesus. Quando vos falarem os sacerdotes do inferno eterno, perguntai-lhes que relação tem a parábola da ovelha perdida, essa de hoje, com esse dogma monstruoso que desnatura e inutiliza todos os atributos divinos, né? Então, ele termina fazendo menção ao primeiro parágrafo dos seus comentários, né? E mostrando que, justamente, como alguém pode bater pé, que
quem errar, quem infringir a lei de Deus, vai arder eternamente nos mármores do inferno, né? Se escuta uma parábola dessa que Jesus tão claramente diz que sempre vai atrás daquele que ainda não chegou naquela perfeição que ele garantiu que todos nós chegaremos. Quando que ele disse isso? Quando ele disse, vós sois deuses, com D minúsculo, claro, né? Vós sereis capazes de fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Por quê? O que ele está dizendo? A evolução continua, meus amigos. Jesus, o ser mais perfeito que já botou os pés nesse planeta, né? Quando a Terra foi criada, já era um ser perfeito, só que ele continuou evoluindo. Ok? Então é isso que ele está dizendo. Cada um de nós seremos capazes de chegar nesse ponto. Depende de quem? Apenas de nós. Né? Que façamos as escolhas corretas. E o que a gente entende por escolha correta? Aquela que vai ao encontro dos exemplos de Jesus. Pronto. Perfeito? Bom, mas eu disse a vocês que a gente ia ter a oportunidade de, como eu venho fazendo nos outros programas, depois de escutarmos Cair Bachutel, trazermos aqui para o estudo a contribuição de outros autores. E eu disse que iria utilizar da outra referência dessa parábola da ovelha perdida. Nós estudamos, junto com Cair Bachutel, a referência de Mateus. Agora vai ser a referência de Lucas, Lucas 15, versículos 3 a 7. Eu vou ler de novo, porque é um pouquinho maior, mas o cerne é o mesmo. Né? Tá certo? Então, escreveu aqui Lucas, sobre a passagem que nós já escutamos, e envolve, claro, Jesus. E ele, Jesus, lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, atrás da perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, segue Jesus, a põe sobre os seus ombros jubiloso, feliz. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, evidentemente, meus amigos, quando Jesus fala que quando o pastor encontrar a ovelha, vai colocar nos ombros e fazer uma festa, evidentemente, meus amigos, não podemos entender literalmente essa situação. Né? É uma forma alegórica. Se nós, hoje em dia, ainda estamos extremamente atrasados no nosso progresso intelectual e moral, imaginemos lá atrás, há mais de 2000 anos. Inclusive, muitos de nós poderíamos estar lá. Tá certo? Então, Jesus tinha que falar a linguagem que aquelas pessoas entendessem. Não vamos querer nós, no século XXI, morando em metrópoles, querer entender o que Jesus quis dizer para aquela população de uma cidade, uma aldeia, que quando tinha muita gente, eram 250, 300 pessoas. Tá certo? E ele falava, então, de forma que as pessoas entendessem. Ele falava a linguagem que permitisse a elas entenderem. Tá certo? Então, daí, essas alegorias constantes nas parábolas do mestre. Bom, então, quem vai estudar conosco agora essa parábola da ovelha perdida, utilizando, repito, a fonte de Lucas, é o confrade, o palestrante e escritor espírita Juan Carlos Orozco. Ele publicou um artigo estudando essa parábola. Ele disse o seguinte: a parábola discorre sobre o bom pastor que se aflige e sai à procura de uma de suas ovelhas desgarrada. E, encontrando-a, alegra-se
trazendo-a de volta. Isto porque todas elas merecem o seu cuidado e por todas ele se sacrifica. Já deu para ver que não é o entendimento literal das palavras, né? Mas sigamos. Por analogia, o ser humano também se desvia do rebanho, como uma ovelha perdida. E o bom pastor, quem é o bom pastor? Jesus. E o bom pastor vai ao seu resgate e, sendo regenerado pela verdade da palavra, é libertado, purificando o seu coração. E aproveitando o que nós escutamos de Lucas, esse fato é comemorado porque há sempre alegria na regeneração, na salvação da alma e no seu retorno à vida. Eu vou dar só um brequezinho, abrir um parêntese, para trazer a contribuição de um outro companheiro nosso, saudoso companheiro, Guaraci de Lima Silveira, também palestrante e escritor espírita, lá de Minas Gerais, mas também trabalhava aqui no Rio de Janeiro. Ele observa o foco que ele teve em cima da parábola que o Lucas nos trouxe. Eu até enfatizei a passagem. Olha só qual foi o ângulo que o Guaraci preferiu chamar atenção ao estudar a parábola da ovelha desgarrada, segundo o relato de Lucas. Jesus enaltece o momento do encontro do pastor com a ovelha que estava perdida. Ele se alegra, coloca nos ombros e vai para casa. Aí ele comenta: este é um outro elemento muito significativo da parábola, colocar nos ombros. Ele vai explicar o porquê. Sim, o que está perdido, cansado, ofegante, desnutrido, nem sempre tem condições de caminhar. Não é verdade? E segue ele. Aquele que vai auxiliar alguém nessa situação, muitas vezes tem que abraçar os problemas dos outros, colocá-los em seus próprios ombros para sentir de perto aquela dor. Mas, aquela recomendação que a gente sempre escuta, mas lamentavelmente ainda muitas vezes não conseguimos, mas fazê-lo de forma serena, de forma tranquila e não como um fardo. Observem que a contribuição do companheiro Guaraci Silveira, né, traz um foco diferente dos que Caírba, do que o companheiro Juan Carlos Orozco tinha abordado ao comentar a parábola. Certo? Bem, mas já escutamos falar já algumas vezes aqui no estudo de hoje, na própria parábola, do termo pastor, né? Então, achei interessante trazer uma passagem de João 10, versículos 9 a 11, onde é enfatizado o papel do pastor, do bom pastor, no caso. Porque disse João, trouxe João a partir das palavras de Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Olha a analogia. O ladrão não vem senão a roubar e matar. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu é Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aí vem a frase. Eu sou o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Não foi exatamente isso que o nosso mestre amado fez por nós, meus amigos? Passagem, mais uma vez, fora dos chamados evangelhos sinóticos, né? Que os evangelhos sinóticos são quem? São os quais? Mateus, Marcos e Lucas. Esse é João, né? E João traz palavras de Jesus, né, que só estão aqui, nesta passagem de João. Bem, vamos retornar, então, ao nosso confrade aí, o Juan Carlos Orozco, para ele continuar com os comentários dessa parábola. E aproveitar o que João nos disse agora, né?
Jesus é o pastor no sentido de governador espiritual do orbe terrestre, guia e modelo da humanidade, como diz a resposta da pergunta 625 do Livro dos Espíritos. O condutor dos nossos destinos, e com ele submetemo-nos aos desígnios do Pai, tendo a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Né? Então, como eu disse, aproveitando aquela resposta do Livro dos Espíritos, né? Que eu gosto sempre de dizer, sempre de lembrar, né? Que é a resposta mais curta das 1019 do Livro dos Espíritos, né? Em português são 5 letras, né? A tradução moderna, Jesus, né? Se nós considerarmos a tradução antiga, V de Jesus, ainda é a mais curta, né? Quem é o guia e modelo para a humanidade? Isso que escutamos aqui agora. Quem é a referência para cada um de nós? Como escutamos aqui, aquele que deu sua vida pelas ovelhas. Aquele que nos oferece, no contexto da Terra, já que ele é o Cristo do planeta Terra, o suporte que cada um de nós precisa para superar as dificuldades, para superar as escorregadas que damos em nossa caminhada. Ele é o representante maior do Pai no contexto do nosso planeta querido, nosso querido planeta azul. É esse foco que o companheiro, que o confrade abordou aqui nesse parágrafo, é que, mais uma vez, devemos enfatizar, devemos disseminar essa informação que, infelizmente, hoje ainda, temos irmãos e irmãs nossas que não conseguem ter essa visão, né? Que precisamos, utilizando os exemplos de Jesus, como disse aqui o confrade, né? Nos submetermos aos desígnios do Pai, sem lamentação, sem murmúrio, sem reclamação, sem blasfemação. Tá certo? Porque aprendemos, no contexto da doutrina espírita, que as dores que vivenciamos, os obstáculos que aparecem na nossa caminhada, as vicissitudes que surgem, são meramente as consequências das escolhas erradas que fizemos anteriormente, ou num passado mais recente, ou num passado mais longe. Mas apenas isso. Não é castigo de Deus. Deus não castiga nem premia. O ensinamento de Jesus é perfeito. Iremos colher exatamente o que plantarmos. Não tem outro caminho. Bom, vamos continuar com o confrade Orozco. Disse ele ainda, abordando um foco também um pouco diferente. Ovelhas podem ter vários sentidos. O animal pertencente a um rebanho, os crentes, os religiosos, os adeptos ou seguidores de uma religião, e ainda, disse ele, os espíritos bons, justos ou benevolentes. Então, todas essas definições caberiam como ovelhas. É o que ele está colocando isso. Ele complementa. Assim, todos nós, como ovelhas do rebanho do Mestre Jesus, teremos este momento glorioso do despertar e da regeneração. Aquilo que o Caíba bateu o tempo inteiro. Não existem penas eternas. Em algum momento, a ficha cai. Os olhos se abrem e a gente verifica que não temos outra opção do que nos direcionarmos rumo aos exemplos de Jesus, ao legado de Jesus, que a diferença de Jesus para todos aqueles outros enviados do alto que também tinham gabarito, não igual a Jesus, mas tinham gabarito. A diferença que Jesus não se limitou a ensinar, a doutrinar. Jesus ensinou, sim,
Jesus doutrinou, mas Jesus fez questão de exercitar um por um seus ensinamentos. Essa é a grande diferença. E segue aqui o companheiro. Importante relembrar passagens que todos nós conhecemos, para mostrar como Jesus, como o espírito crístico da Terra, né, fornece sempre o suporte àqueles que necessitam, desde que queiramos, não é isso? Né? Como eu disse, um dia a ficha vai cair. Mas o que escreveu aqui o Orozco? Importante relembrar que o Mestre Jesus resgatou Madalena à beira do abismo, tirou Zaqueu no despenhadeiro da ganância e Judas Iscariotes resgatou Judas sobre as escolhas perigosas que ele estava fazendo. Eu apresentei um estudo recentemente envolvendo Judas Iscariotes, utilizando-me do livro Contos deste e de outros, do nosso Humberto de Campos, em que a abordagem é maravilhosa, mostrando a visão de Judas. Ele não era jamais contra Jesus, né? Ele apenas achava que Jesus, pelo espírito não belicoso, não iria conseguir nada frente àqueles verdadeiros sagazes senhores do Sinédrio. Tá certo? O foco foi esse. Tá lá, Humberto de Campos nos traz muito bem Contos desta e de outra vida. Capítulo 5. Recomendo. Bom, e terminando aqui com o nosso companheiro Juan Carlos Orozco, ele disse ainda: os mensageiros do Cristo buscam a todos em quedas. Repito, os mensageiros do Cristo, os enviados de Jesus, os nossos amigos espirituais, buscam a todos em quedas, todos que estão indo contrariamente aos ensinos do Mestre, advertindo-os e agindo para trazê-los para o caminho da verdade e da vida. Ou seja, é recorrente no estudo de hoje essa informação. Nós que precisamos nos decidir ir nessa direção. Aceitar ajuda. O anjo da guarda, que cada um de nós tem, repetindo, né? Sim, ele pode se afastar de nós, ele pode se afastar, já que ele tentou 1, 10, 100, 1000 vezes, e você continua preferindo fazer o caminho errado, ele pode, peraí, vou tirar meu time, mas ele não vai largar você. Ele vai ficar só nas proximidades, observando o que você vai fazer, torcendo, pedindo a Deus que você caia em si, até que você vai cair em si. E aí ele vai voltar juntinho de você e oferecer esse suporte que o companheiro Juan Carlos Orozco acabou de nos descrever nesse trabalho aqui. Tá certo? E, mais uma vez, onde podemos ver com detalhes esse tipo de suporte, esse tipo de auxílio no plano espiritual e no plano físico, os encarnados sendo utilizados como instrumentos pelo plano espiritual. De novo, a série A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz, Francisco Cândido Xavier. 13 livros. Começa com Nosso Lar, acaba com E a Vida Continua. Na maior parte deles você vê justamente isso. Delegações enviadas pelo alto para atuar, ou quem está em desequilíbrio no plano espiritual, está nas regiões trevosas, ou junto a encarnados, que estão em queda, como disse aqui o companheiro. Tenhamos a convicção disso. Nada está perdido. Depende de nós, né, rearrumarmos a nossa caminhada. E apenas de nós.
pedindo ajuda, entrando em prece, se conectando com o plano superior. O mais fácil, com o nosso anjo da guarda. E só para concluir, uma palestra do nosso querido Haroldo Dutra Dias, comentando essa parábola da ovelha desgarrada, da ovelha perdida, e aquele trecho em que são 100 ovelhas, 99 estão aqui bonitinhas e uma se desgarrou. Qual foi a analogia agora que o Haroldo Dutra fez? Trazendo para a humanidade terrestre como um todo. Quem é essa ovelha desgarrada? São aqueles como nós que ainda erramos. Certo? Que ainda infringimos as leis de Deus. Apesar de todas as orientações que recebemos e continuamos a receber. Então ele diz, essa ovelha desgarrada representa nós, indébitos com as leis de Deus. Tá certo? Bem, meus amigos, ainda resta um tempinho. E não por acaso, vou trazer aqui uma historinha, né, para mostrar o seguinte. Escutamos hoje o Caírba analisando a parábola da ovelha perdida, da ovelha desgarrada. Escutamos outras fontes aqui que nos ajudaram também, né? Mas será que basta só a gente ficar entusiasmado, ficar em êxtase? Poxa, que belos comentários, que parábola linda. Basta isso? Eu não preciso nem responder. Tá certo? Mas, com o que vemos ainda hoje no nosso planeta, infelizmente, eu não posso dizer que todo mundo tem essa certeza. Então, a historinha que eu vou trazer, qual é o livro? Aquele que eu citei há pouco. Contos desta e doutra vida. Irmão X, que é Humberto de Campos, né? Através do nosso Francisco Cândido Xavier. Aqui, no caso, eu falei que a do Judas é o capítulo 5, né? Aqui é o capítulo 24. O anjo, o santo e o pecador. Olha só o texto do irmão X, do Humberto de Campos, mostrando isso, ratificando esse comentário que eu fiz sobre a importância de fazermos a nossa parte, de trabalharmos. Lembrando que a doutrina espírita nos ensina que trabalho é qualquer atividade útil. Tá certo? Vamos ao texto do irmão X. O pecador escutava a orientação de um santo que vivia genuflexo, né, ajoelhado, à porta de templo antigo, quando, junto aos dois, um anjo surgiu na forma de homem, de criatura encarnada, travando-se breve conversação entre eles. Ou seja, agora estamos 3 encarnados conversando. O que o anjo disse? Amigos, Deus seja louvado. O que o santo respondeu? Louvado seja Deus. E o pecador? Louvado seja. Aí o anjo, se dirigindo ao santo, disse: vejo que permaneceis em oração. Ele estava ajoelhado, lembra? E animo-me a solicitar-vos vosso apoio fraternal. Aí o santo respondeu o quê para o anjo? Espero o Altíssimo em adoração dia e noite. Em adoração. Importante. Mas basta. Não vou responder, não. Né? Vamos seguir com o texto. Aí o que o anjo falou? Em nome dele, em nome do Senhor, rogo o socorro de alguém para uma criança que agoniza num lupanar, né? Numa casa de tolerância. Resposta do santo. Não posso abeirar-me de lugares impuros. E o pecador que está devedor da lei, sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor, respondeu ele ao anjo, entre aspas, encarnado. Bom, em seguida o anjo veio com a outra colocação. Igualmente agora desencarnou infortunado homicida, assassino, entre as paredes do cárcere.
quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe sepulcro? O que é que o santo respondeu? Está lá o genuflexo respondeu: tenho horror aos criminosos. Capaz dele achar, embora igual a alguns espíritas que eu conheço, que bandido bom é bandido morto, né? Mas pula isso. Vamos ver o que é que o pecador respondeu quando o anjo falou aquilo. Senhor, disponde de mim. Próximo capítulo. O anjo chega e fala assim: infeliz mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. Aqui é que o santo respondeu: altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. E o pecador: dai vossas ordens, Senhor. Já estão observando qual é o foco aí, né? Muito bem. Próxima passagem. O anjo: não longe daqui, triste menina abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende afogar-se. É imperioso que lhe estenda alguém braços fortes para que se recupere, salvando-se-lhe também o pequenino em vias de nascer. Ou seja, a moça foi enganada pelo amor da vida dela, engravidou, o nosso amigo ralou o peito. Certo? Aí o que é que o santo disse diante dessas palavras? Não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. E o pecador? Determinai, Senhor, como devo fazer. E, finalmente, na última passagem dessa sequência aí, em que vocês estão acompanhando a posição do tal santo, o bonzinho, o que estudava a Bíblia, planeja assaltar na presente semana o lar de viúva indefesa. Necessitamos do concurso de quem o dissuada de semelhante propósito, aconselhando-o com amor. Meus amigos, eu acho que teve uma falha na internet aí por alguns segundos, né? Eu vou repetir. O anjo disse o seguinte, que um irmão nosso, viciado em furto, né, em roubar, planejava assaltar nessa semana um lar de uma viúva indefesa. Então, ele precisava de quem o ajudasse a dissuadir o companheiro de semelhante propósito, né? Aconselhando sempre como escutamos hoje, com amor, né? O que é que o santo disse? Eu descer ao nível de um ladrão? E o que é que o pecador falou? Ensinai-me, Senhor, como devo falar com ele. Aí o que aconteceu? Na conclusão dessa história do irmão X, sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao sol. Meus amigos, se vocês querem uma outra frase para tentar mostrar a moral dessa história, é aquilo que Tiago ensinou. Né? Fé sem obras é vazia, é morta. É exatamente isso. Então, agradecer então a vocês por acompanharmos no estudo de hoje. Só gostaria de encerrar nesse mesmo contexto aqui do que eu citei agora do Tiago, mas trazendo aquela parceria que todo mundo conhece. Emmanuel Franciscano Xavier, no capítulo 59 do livro Ceifa de Luz, mostrando exatamente isso, a necessidade da fraternidade entre todos nós, que não possamos ter preconceitos para servir, que não podemos nos acomodar porque é difícil ser útil a esse ou aquele irmão, que não podemos continuar sendo a ovelha desgarrada e não fazer nada para ajudar o pastor a trazer essa ovelha de volta.
ensina Emmanuel: ninguém se aperfeiçoa sem o concurso de alguém. Ou seja, meus amigos, o ser humano foi criado para viver dessa forma, a forma fraternal, né? A forma em conjunto, né? Um sendo útil ao outro, um transmitindo para o outro a virtude que já tem e conseguindo do outro a virtude que o outro tem e que você não tem ainda. Porque qual é o objetivo? É, ao final do filme, todos nós nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus. Obrigado, muita paz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.